Sejam todas bem-vindas e bem-vindos à quarta edição do Almanaque do Vinil. Como vocês perceberam no programa passado, eu entrevistei o casal de Fortaleza, no Ceará, Fabiane e Rogério. Foi um papo tão bacana, com tantas histórias para contar, que eu não consegui editar o programa em apenas uma hora. Portanto, decidi fazer uma segunda edição com o casal para a gente concluir aquele bate-papo e eles terminarem de mostrar a relação dos discos que eles escolheram para contar a sua história, a história do casal de colecionadores e pesquisadores de música brasileira. Então, estando no Ceará, terra do casal que nos brindou com essas histórias tão fantásticas, eu vou aproveitar para fazer uma homenagem a um dos músicos, compositores e intérpretes do Ceará que eu mais amo, que é justamente Edinardo, que quando eu tinha apenas entre 10 para 11 anos, eu me encantei com esses versos. Pavão misterioso, meu pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Aí se eu corresse assim, tantos céus assim, tanta história eu tinha para contar. Portanto, eu vou agora, com 55 anos, prestes a completar 56 anos de idade, eu vou contar um pouco da história desse grande músico cearense chamado Edinardo. Portanto, eu conheci Edinardo justamente com a música Pavão Misterioso. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério. No disco de abertura, na música de abertura da novela Saramandaia, que veio nesse disco, que obviamente eu fui comprá-lo muitas décadas depois, e uma música que marcou profundamente a minha infância, é uma música belíssima que tornou-se um clássico e a maioria das pessoas conhecem, Pavão Misterioso, certo? A música que lançou Edinardo para o Brasil. Mas foi justamente quando eu comecei a comprar meus vinis que eu encontrei em 1981 essa coletânea com grande sucesso do Edinardo, né? E que foi muito importante para eu começar a entrar no labirinto mágico musical de Edinardo. Aqui tem clássicos espetaculares, obviamente que eu sou um indivíduo que não gosto tanto de coletâneas, porque acho que elas são injustas normalmente, mas foi importante pra caramba esse disco para eu conhecer um pouco mais da obra de Edinardo. Esse é o primeiro disco, de fato, que Edinardo surge para o cenário musical brasileiro. Em 1973, ele grava com Roger Tete, Edinardo e o Pessoal do Ceará. Essa é a capa original do disco de 73. Que é relançado posteriormente, em 76, já com outra capa, aí aparecendo o Roger e a Tete. Esse disco tem dois clássicos, né? Ingazeiras e Terral, que marcaram profundamente várias gerações aí de apaixonados pela música brasileira, mas é um disco espetacular. Anos depois, eu fui encontrar Pavão Misterioso no sebo. Veja o estado do disco, não é? Todo remendado com fita adesiva, não é? Essa aqui é a capa principal, a capa de fato, não é? Aqui é a contracapa, que é o Romance do Pavão Misterioso, um disco de 74, que inclusive vem escrito assim, Edinardo do Pessoal do Ceará, já fazendo referência ao disco anterior de 73. Anos depois, claro, né? Aqui eu encontrei em ótimo estado de conservação o Romance do Pavão Misterioso, o disco que tem a música Pavão Misterioso, e que foi, sem dúvida nenhuma, muito importante na carreira do Edinardo, porque, né, contendo a música na abertura da novela da Globo daquela época, né, a novela de 76, abriu as portas de fato para que Edinardo, né, fosse reconhecido e conhecido no Brasil. Esse disco tem também A Palo Seco. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi. É a música que Belchior havia gravado em 74, regravaria no disco Alucinação, e Edinardo faz uma gravação belíssima de A Palo Seco. Aqui, esse é o segundo disco de Edinardo, terceiro que chega às minhas mãos, que é justamente Berro. É um disco absolutamente fantástico, não é? Enumerar algumas músicas desse disco é até um pecado selecionar, porque é um disco muito, muito bom. Então, tentem conhecer esse disco para vocês aprofundarem na obra de Edinardo. E aqui tem uma das músicas, porque o Edinardo acabou, pessoal, ficando conhecido
como o cara de 3 músicas, né? E aqui tem uma delas, né? A segunda, que a primeira foi Pavão Misterioso, e aqui tem Artigo 26. Olha o padeiro entregando pão, de casa em casa entregando pão, menos naquela. Que é fantástica, Artigo 26, né? Então as pessoas quando falavam Edinardo falavam em Pavão Misterioso e Artigo 26. Daqui a pouco eu apresento a terceira música. Aí em 1977, Azul Encarnado. Todos os discos maravilhosos, eu não posso descrever cada um porque o nosso tempo aqui não permite. Cauim, de 1978, tá? Cauim é o nome de uma bebida indígena feita à base de mandioca, né? Uma bebida alcoólica indígena feita à base de mandioca, que o Edinardo, né? Um cara ligado à terra, às suas origens, descreveu muito bem nesse disco, né? De 78. Aqui está o disco de 79, que não tem nome, né? Eu acho tão estranho os discos não terem nome, a gente acaba batizando. E aqui está o terceiro grande sucesso de Edinardo, que é justamente Enquanto Engoma a Calça. Repare não, mas enquanto engoma a calça eu vou lhe contar uma história bem curtinha, fácil de cantar. Por que cantar? Né? O Edinardo, agora, também é um disco que tem Torpor, Flora, né? Tem uma música para a Guerrilha do Araguaia. Eu digo que eu sou de Goiás e nenhum cantor, lamentavelmente, goiano descreveu a Guerrilha do Araguaia com a visceralidade que Edinardo descreve na música araguaia desse disco, né? Um disco espetacular, né? Nós goianos cantamos muito Araguaia da perspectiva lúdica, né? Da questão ambiental, e Edinardo cantou Araguaia da perspectiva da violência da ditadura de 64, né? Matando, chacinando, né, as pessoas que lutavam contra a ditadura justamente no norte de Goiás, antigo norte de Goiás, onde se deu a Guerrilha do Araguaia. Mas é um disco absolutamente fantástico, eu amo demais esse disco. Tem Manga Rosa, que é uma música fantástica, com uma ironia fina com relação a Manga Rosa, não é? Aqui está, de 1980, o disco Imã. Esse disco deve ter sido o 4º disco que chegou às minhas mãos do Edinardo. Eu amo profundamente esse disco também, é exemplo de berro, e o disco de 79, né? Eu gosto demais desse disco. Imã, tem Na Asa do Vento, que é um clássico de João do Vale, que eu fui conhecer a obra de João do Vale décadas depois, não é? E a música Na Asa do Vento é um clássico de João do Vale e Luiz Vieira, que o Edinardo grava magistralmente. Caetano também gravou na Asa do Vento, mas Imã também é muito bacana, e Serenata para Brasília, que é um primor de músicas feitas para Brasília. O Edinardo é um que deu a sua contribuição sobre toda a magia, o encantamento, o misticismo, enfim, tudo que pairou e paira até hoje em torno da capital federal, construída aqui no Planalto Central do Brasil, que aliás já está aí, tem uma história também, a minha cidade, com relação à capital federal, e eu conto essa história em outro momento, né? Esse foi certamente o terceiro disco do Edinardo que chega às minhas mãos. E esse disco é de 1982, chama-se Terra da Luz. Um disco também muito impactante para mim, especialmente na canção Alfabetação. Ouça essa canção que vocês entenderão o porquê do meu encantamento com esse disco, né? Depois, esse foi o 5º disco que eu conheci já em tempo real. Esse talvez seja o primeiro disco do Edinardo em tempo real, que ele é de 83, e foi o ano que eu comecei a comprar discos. E foi o primeiro disco não coletâneo que chegou até as minhas mãos. Um disco que o Edinardo dialoga com o rock and roll. É um disco bem interessante também. E fechando os discos de vinil que eu tenho do Edinardo, fora coletâneas, que eu nem incluí aqui, né? O disco Liberty de 1985, exatamente. Então é isso, pessoal. Fiz uma pequena viagem na obra do Edinardo, esse músico que eu tive a honra de me tornar um amigo via Embratel, né? Às vezes ligava para ele, batíamos um papo, e que eu soube recentemente que esteve um pouco doente. Eu torço para que ele esteja bem, parece-me que está se recuperando. Uma figura importantíssima e que certamente tem ainda muita história para contar, o nosso pavão misterioso, o grande Edinardo, o homem do Ceará. Então, voltando para o Ceará, para Fortaleza, terra de Edinardo, eu convido novamente a Fabiana e o Rogério para voltarem para a nossa sala aqui, para a gente seguir um bate-papo bem legal, eles contando histórias, e eu já começo uma provocação que tem a ver com o Edinardo. Sejam bem-vindos,
Rogério e Fabiane, Fabiane e Rogério, para a gente seguir o nosso bate-papo. Vamos lá, galera. Você, maravilha. Foi muito bom. Então, a minha crítica ao casal será colocada agora. E eu espero que um dia o meu amigo Ednardo assista esse programa, porque o Ednardo, o irmão dele, que eu conheci certa vez em Pirinópolis, eu tenho dúvidas com o nome do irmão, se não me engano é Roger, mas me perdoe, Roger, se eu esqueci, mas ele me deu o contato do Ednardo, e aí, sempre que eu ia para o Rio, eu ligava para o Ednardo. Depois passei a ligar aqui de Goiás, e ele sempre atendia, telefone fixo. Quando eu estive em Fortaleza, falei para vocês, há uns 4 anos atrás, que eu já não sei mais essa velocidade do tempo tão maluca, a primeira coisa que eu fiz em Fortaleza foi ligar para o Ednardo, e ele estava no Rio. Aí, às vezes eu ia para o Rio, ele estava em Fortaleza, nunca coincidiu da gente estar no mesmo espaço. Eu espero que ele tenha assistido esse programa, assista ainda. Vou ligar para ele, vou dizer, assista, especialmente o final. Como que pode vocês não colocar o Ednardo na lista dos 5? Eu estou brincando, naturalmente. É porque assim, eu ia aproveitar esse momento para dizer o nosso encontro de irmãos nordestinos, que eu falo que eu sou um nordestino de alma e coração, é exatamente o Ednardo, sabe? Eu amo o Belchior demais, amo profundamente. Eu gosto demais dos discos do Belchior, especialmente o Alucinação e o Pequeno Perfil de Cidadão Comum, que a maioria chama de Medo de Avião. Mas o Ednardo teve uma importância na minha formação musical absoluta. Eu comecei com uma coletânea, passei anos atrás do Pavão Misterioso, fui conseguir logo depois, hoje eu tenho 2 discos do Pavão, bem detonado, aquilo que você falou, depois consegui um em estado bem bom. Então, o Ednardo fez parte mais da minha vida. Então, vocês não escolheram, estou de brincadeira, naturalmente, mas queria que vocês falassem um pouquinho do Ednardo, né? Esse magistral compositor, intérprete, arranjador, instrumentista que essa terra produziu junto com Ednardo, junto com Belchior e Fagner. Né? Estou dizendo de 3 grandes representantes da música cearense, mas o Ednardo é algo Fausto Nilo absoluto. também. Fausto Nilo. Oi? Fausto Nilo, né? Fausto Nilo, exato. Me perdoe, Fausto Nilo, pelo amor de Deus. Né? Mas o Fausto não conseguiu ter uma carreira como intérprete, né? Se tornou um dos maiores compositores, né, desse país, né? Letrista especialmente. Né? Se eu não estiver falando bobagem, me corrijam. Tá Mas tirar o Fausto Nilo é uma bobagem, né? Tem que colocar o Fausto Nilo porque tem composições belíssimas. Mas é isso. E o Ednardo, como é que entra nessa história de vocês aí, por favor? Porque, para mim, ele é tudo de bom. O Ednardo... Não, ele é tudo de bom. Ele é tudo de bom, não tem como. Assim, Ednardo tem uma linguagem na música dele muito própria do Ceará, né? Porque quando a gente fala Nordeste, a gente coloca um caldeirão, né? Como é que você... Assim, só o Ceará... tanta coisa, como é que você vai achar que o Nordeste é todo homogêneo, né? Então, até o próprio Belchior, ele antecipa nessa discussão, né, que o Nordeste é uma invenção, é uma ficção, né? Foi inventado esse conceito de Nordeste, né? Eu reconheço o meu lugar. É uma ficção, Nordeste nunca houve. Não, eu não sou do lugar dos esquecidos, não sou da nação dos condenados, não sou do sertão. E o Ednardo e Belchior, né, são mestres, Fagner também, por conta desse movimento que eles fazem de levar o local, o regional, né, o local se tornar numa linguagem universal. E o Ednardo, ele tem essa linguagem muito própria, né, essa resistência em relação ao maracatu, né, ele traz, porque faz parte da nossa cultura popular, né, maracatu, o Pavão Misterioso. Estrela Brilhante. Estrela Brilhante, exato. Eu ia cantar, mas ia estragar tudo. Maracatu, Estrela Brilhante, Maracatu, Teu Grito Errante, Maracatu, Maracatu, Maracatu. Oh, pelo amor de Deus, Ednardo é bom demais. Maracatu, Estrela Brilhante, Maracatu, Teu Brilho Errante.
É muito, assim, e a nossa filha pequena, ela, assim, só Ednardo, teve um momento que, assim, eu tenho essas loucuras, sabe? No momento de escutar só um autor, né? Então eu quero conhecer tudo. E ela foi crescendo, escutando muito, no momento, indo para a escola, só Ednardo, só Ednardo. Então, foi a primeira paixão musical dela foi o Pavão Misterioso, né? As músicas mais de maracatu, ela dançava, e a gente foi a alguns shows dele já, e ele, né, recebeu ela, assim, muito legal, envolvimento, né? Então, a nossa casa, o ambiente doméstico aqui é muito, muito, muito forte a presença da música, né? Ela brinca, diz, meu Deus, quantos discos, né? A herança dela... Agora eu vou só, porque você falou, me fez a provocação, né? A gente pensou no Ednardo, mas pensou no Ednardo no coletivo, porque ele é um cara que ele congrega, ele quer todo mundo. Então, se a gente individualizasse nele, eu acho que se ele ouvir, ele vai entender que a gente escolheu coisa. E uma das músicas maravilhosas desse disco, que foi até que a gente está falando, do Massa Feira, né? É o Aurora. Aurora é Ednardo e Belchior, então é uma música fantástica. Tem músicas deles lá no Coisa, tem uma outra música que é Passeio Público, né? Que é linda. É a história da Bárbara de Alencar. Bárbara de Alencar é muito linda. Então, e a outra música que eu gosto muito dele é A Ausência. Então, o que em relação a ela levar para o colégio e ficar ouvindo, o que é que eu fiz? Eu gravei um CD em MP3 com toda a produção de Ednardo. Então, a gente botava, quando a gente viajava para mais longe, era só ouvindo. Teve uma hora também que aí não dava mais, mas é um aprendizado. E uma das coisas que a gente sentiu, Marquinhos, é que o ouvir, né? Ela começou a ouvir, a Dora começou a ouvir, e aí você começa isso a fazer parte do seu álbum musical, da sua memória musical, né? Então, da gente contribuir com isso, de alguma coisa que ela vai se lembrar daqui a um tempo, que fez parte da vida dela, é uma coisa totalmente diferente. Então, Ednardo já está presente. Né? Eu fiz essa brincadeira, Fabiane, porque quando você falou do Massafeira, né, eu achei sensacional, né? Ficou nítido, né, o seu encantamento da Fabiane por ele. Mas eu fiquei com a vontade de falar um pouco mais do Ednardo. Acho que está muito por mim, né? Porque estando aqui no coração do Brasil, né, no interior de Goiás, então, quando eu tinha certamente 10 para 11 anos, acho que a novela Saramandaia de 76, que eu vi Pavão Misterioso. Vocês são mais jovens do que eu, podem imaginar o impacto daquilo, você ouvir aquilo com abertura fantástica, ainda que tecnicamente muito atrasada hoje, mas para aquela época era uma abertura interessante, a força de Pavão Misterioso. E aí eu queria muito falar disso, vocês acabaram apontando. As pessoas conhecem Ednardo por Pavão Misterioso, Enquanto Engoma Calça e Artigo 26. Então é uma provocação, já que estou no Ceará, na terra de vocês, terra de Ednardo, para que as pessoas mergulhem na obra de Ednardo, né, que é o menos conhecido dos três nordestinos, dos quatro, incluindo Fausto Nilo, e tem uma obra tão fantástica quanto eles. Eu diria, para mim, eu sou de ranquear, não tem jeito, eu tento me livrar disso. Ednardo é anos-luz melhor do que Fagner, para início de conversa, porque o Ednardo não fez concessões ao mercado como o Fagner fez. Isso, para mim, já mostra uma dignidade dele. Não vou nem discutir a questão política, que é outra conversa, né? O Fagner foi para o lado ruim da força, mas o Ednardo não. Ele manteve uma coerência musical fundamental. Então, eu queria só para chamar a atenção, para a gente colocar Ednardo nas paradas de sucesso aí, imagina a pretensão, né? Mas que os nossos parceiros do Almanac possam mergulhar na obra desse genial músico cearense que eu amo demais. E cantar é resistência, né? Cantar, cantar, cantar. Cantar é resistência, cantar é o oposto da morte, cantar é vida, é alegria, e nesse momento que nós estamos passando, né, a humanidade está passando,
a arte é o que nos salva. Já me salvou em muitas circunstâncias, e nesse momento coletivo é o refúgio da arte, o refúgio da música, da literatura, para a gente poder enfrentar esse desafio que a humanidade está passando, né? Principalmente no contexto político. Tem um músico aí que termina uma música do Ceará que fala isso: cantar, 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 Ednardo. Godolfo, Ednardo. isso. Não é?